Este trabalho foi feito pelos alunos do segundo Log A, Arthur Ricardo David Hirsch, Eric David Leitão e Igor Ferreira de Andrade. Muito obrigado e bom vídeo. Quem foi Van Gogh? Vincent van Gogh foi um pintor holandês muito importante, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Vincent Willem van Gogh nasceu em Zandert, que era uma aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Vincent era filho de um pastor calvinista e era uma criança rebelde e insociável. Em 1869, ingressou em um internato provinciano. O início de sua carreira se dá em 1880. Van Gogh começa a empenhar-se no estudo das artes, frequentando a Escola de Belas Artes, no mesmo período que é influenciado pelas pinturas realistas de Jan Francois Millet. Posteriormente, ele continua seus estudos em Etten, quando volta à casa do pai. Neste momento de sua vida, ele se apaixona por sua prima, Kie Vos Stryker, mas é rejeitado e sente-se abalado profundamente. Depois vai para a cidade de Haia, onde mostra seus trabalhos para comerciantes do ramo das artes e passa a pintar com tinta a óleo. Mais tarde, Van Gogh conhece Clesina Maria Hornig, uma ex-prostituta conhecida como Sian. Van Gogh envolve-se com ela, que tinha um filho e também estava grávida. Van Gogh acolhe a moça e seu filho no ateliê, mas depois do nascimento da criança, Sian abandona o pintor. A partir daí, Van Gogh não terá mais envolvimentos amorosos significativos até o fim de sua vida. Últimos momentos de Van Gogh. Tomado pela depressão, Van Gogh é internado diversas vezes no hospital de Arles. Em maio de 1889, ele se interna voluntariamente no Hospital Psiquiátrico Saint-Paul-de-Massol, na região de Provença, onde permanece por um ano. Mesmo no hospital, não deixou de pintar, pois era uma atividade que o ajudava a sobreviver diante de tanto sofrimento. Quando finalmente saiu do hospital, Van Gogh foi a Paris visitar seus amigos. Lá passou 3 dias, conheceu o sobrinho pequeno e se encontrou com velhos amigos artistas. Em maio de 1890, Van Gogh foi a uma cidade próxima de Paris. Lá, fez amizade com o Dr. Gachet, médico e amante das artes, o qual foi retratado em uma tela. No local, realiza também outras pinturas do lado e arredores. Agora sobre o quadro Noite Estrelada. A Noite Estrelada é uma pintura de Vincent van Gogh de 1889. A obra retrata a vista da janela de um quarto do hospício de Provença, pouco antes do nascer do sol, com a adição de um vilarejo idealizado pelo artista. A tela faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York desde 1941. É considerada uma das mais famosas pinturas de Van Gogh e uma das mais icônicas da arte ocidental. A Noite Estrelada é a única noturna da série de obras da vista do quarto do hospício. Em carta do começo de junho para o irmão, Van Gogh escreveu, abre aspas, eu observei nesta manhã o campo da minha janela por um bom tempo antes da alvorada, com nada no céu além da estrela d'alva que parecia enorme. Fecha aspas. Pesquisadores determinaram que Vênus estivera mesmo visível ao amanhecer de Provença na primavera de 1889, e que naquele período seu brilho era quase máximo. Dessa forma, concluiu-se que a estrela mais brilhante da pintura, logo à direita do cipreste, é o segundo planeta do sistema solar. Em 1888, na cidade francesa de Arles, aconteceu um dos episódios mais famosos da história da arte. O estrangeiro foi até um bordel da cidade e entregou a uma garota que estava no local um pacote com um pedaço sangrento. Esse pacote tinha um pedaço de própria carne. Ele era Vincent van Gogh, que tinha acabado de cortar a própria orelha. Na época, era um pintor desconhecido e sem sucesso, mas que posteriormente se tornaria um dos artistas mais famosos de todos os tempos. O ano que ele passou na região francesa de Provença o definiu. Foi o período em que criou suas obras-primas mais apreciadas, mas também aquele ano em que se mutilou. Horas depois do episódio no bordel, às 7 horas da manhã, na véspera de Natal, ele foi encontrado pela polícia em sua cama, em posição fetal e com a cabeça envolta em trapos cheios de sangue. Os policiais pensaram que ele estava morto, mas não estava. Sobre o trabalho. Física. No quadro podemos analisar que as cores mais frias, como azul e preto, dominam o quadro quase que por completo.
mas também a cores mais quentes, como o amarelo e pequenos traços de laranja. A cor azul, por exemplo, remete a cores refletidas pelos oceanos e rios da Terra. O amarelo e laranja, de certa forma, nos fazem lembrar a cor que o Sol ou lâmpadas antigas refletem no nosso planeta. Na pintura podemos perceber que o céu azul com traços amarelos nos traz uma sensação de movimento, o mesmo feito pelas ondas dos oceanos. O mesmo podemos dizer das montanhas ao fundo, que parecem ter a forma de ondas, algumas com diâmetro maior, outras com a largura menor. Percepções. A obra parece nos passar tristeza e insegurança com as suas cores frias e sem vida, como se estivéssemos à deriva no espaço sideral, sem perspectiva de chegar a algum lugar, ou como se estivesse no meio do mar, deitado na água e seguindo o movimento das ondas no meio de uma noite fria e escura, sempre longe de todos, como se todos que conhecemos estivessem em uma cidade sempre distante de nós. Mas assim como no quadro, sempre podemos ver uma luz no fundo, que mesmo no meio de águas frias, ainda nos dá esperança para seguir em frente.